Fala galera, eu sou o Léo. Eu sou a Fábio e como vocês podem ver, temos um cenário diferente por aqui. Nossa cama e mesa estão prontas. Explica para as pessoas por que você teve que fazer tudo isso. Porque eu botei a câmera ali e não consigo passar. Quando a gente começou a pensar em como seria a nossa van, uma das prioridades pra mim era que a gente tivesse uma boa sensação de amplitude. Então eu não queria nada que fosse muito trancado, e isso impactou tanto a decisão da posição do banheiro, como a gente já falou pra vocês, as cores que a gente usou em toda a van, que ficou tudo branquinho, o fato de a gente ter feito armários aéreos até o final, que traz essa sensação assim, leva o olhar de um lado pro outro da van, e também essa parte aqui da cama, que a gente não tem uma cama alta fixa aqui bloqueando a visão, bloqueando a passagem. Eu queria que a gente conseguisse olhar a van como um todo, e principalmente quando as portas de trás estivessem abertas, que a gente tivesse essa sensação de estar tudo integrado. Pra ter noção de como a nossa cama ficou baixinha aí, é só ir lá no início, né, eu subindo. É super fácil subir pelo lado de trás, então realmente é baixo. É diferente do que a maioria das pessoas fazem, mesmo quem tá fazendo esse layout aqui de cama barra mesa, como os nossos amigos do Get Outside, os nossos amigos do Sobre Rotas, vários amigos que estão viajando que tem esse formato aqui, a nossa mesa e a nossa cama, elas ficaram um pouco mais baixas. A gente tem armários aéreos que eles não têm e a gente conseguiu isso colocando a nossa cama um pouco mais para baixo. Para fazer isso, a gente precisou então criar um detalhe que vocês já viram em outros vídeos, que é por onde passa a nossa tubulação, tanto de gás como de água, e também é onde está o acabamento do nosso aquecedor. Por que a gente precisou fazer isso? Se a gente quisesse deixar a cama desse tamanho aqui como a gente deixou, precisaríamos de alguma forma encaixar o nosso aquecedor, porque o tubo dele e as conexões iam fazer com que ele ficasse mais alto do que o previsto. Previsto não, né? Ia ficar mais alto do que o nosso banco na altura final aqui, né? Então, a nossa decisão foi não elevar o banco, não aumentar o banco, não mudar o nosso projeto original e sim criar uma adaptação. Por isso a gente fez nas laterais aqui da nossa cama 2 degraus, e aí a gente aproveitou para transformar eles também em armário. Então, além da nossa tubulação passar ali e a gente ter acesso a ela toda vez que a gente precisa, né? A gente frisa muito isso, ter acesso a tudo para manutenção. A gente também acabou ficando com uns espaços ali bem legais para guardar coisas. Aqui, o Léo acabou criando uma espécie de mesinha de cabeceira, depois eu vou mostrar pra vocês. E a gente também usou pra colocar os cintos de segurança. A gente tem aqui na parte de trás os 2 cintos de segurança adicionais, né? Então a gente tem 4 lugares documentados aqui na van, 2 na frente e 2 atrás. Pra isso a gente precisava de cinto de segurança e eles ficaram guardados dentro desse baúzinho. A gente inclusive já testou e a gente sabe que algumas coisas podem ser guardadas aqui, como por exemplo garrafas de vinho e calçados, então vai depender das nossas prioridades. Esse espaço aqui é o único que não tem nada dentro e vai ser a minha mesinha de cabeceira. Então, além do nicho que a gente tem na lateral, eu tenho essa mesinha aqui pra guardar os cosméticos que eu uso à noite, algumas outras coisinhas assim que eu gosto de ter à mão na hora que eu tô indo dormir. O Beto tem trena ali. Ó, uma fita métrica também resolve. É que a gente não consegue sair. Muito obrigada. Essa aqui que eu acho. Aham, tá ótimo. Obrigada. Obrigado! E esse nosso degrau acabou ficando com 11 por 13. Ele tem 11 centímetros de largura e 13 centímetros de altura. A gente escolheu essas medidas conforme o nosso colchão, para ficar mais ou menos aí da altura que a gente precisava, da largura que a gente precisava para encaixar os nossos colchões. E com altura suficiente para cobrir a exaustão do nosso aquecedor, né? Tá aqui atrás nesse cantinho, então a gente precisava cobrir essa saída, então essa altura também foi por causa dessa questão aí. Uma vez que a gente tinha as medidas desse degrauzinho, a gente podia tirar as medidas então do nosso colchão e mandar fazer os nossos estofados. Como a espuma estava muito
cara, na época que a gente começou a procurar, nós optamos por comprar 2 colchões de solteiro e fazer os cortes que a gente precisaria para montar aqui a nossa estrutura. A gente escolheu colchões de densidade D33, que ele é bem rígido, bem durinho, e é do jeito que a gente gosta, né? E para fazer o revestimento, a gente utilizou um tecido Aquablock da Karsten na cor preto. Apesar de a cor dizer que é preto, ele é um cinza bem escuro, então a gente gostou bastante do resultado final. A gente não teve que cortar nada, a gente levou os colchões prontos lá, inteirinhos ainda, pro estofador e o tecido, e aí ele mesmo fez todos os cortes, tal. A gente só mediu tudo certinho junto com ele para explicar como a gente queria as coisas aqui e veio tudo certinho. Foi por ter um encosto, então toda a lateral aqui do nosso carro tá com uma parte do colchão, ter um assento, então toda essa parte aqui tem um outro pedaço do colchão, e fazer a mesma coisa dos dois lados e ter uma peça adicional aqui no meio, que quando a gente for transformar em cama, a gente vai tirar essa peça e juntar todas as partes. E a gente fez isso para ter o mínimo de cortes possível, então a gente só tem aí 3 cortes, né, nesse sentido, que é o sentido que a gente optou para dormir. Outra pergunta que fazem muito pra gente é qual é o sentido que vai ficar a nossa cama. Então, a gente vai ficar exatamente como estamos aqui, nossa cabeça pro lado de cá e os pés pro lado de lá. Sendo que aqui é o fundo da van pra quem ainda não percebeu, né? Os colchões têm zíper, né? Então a gente consegue tirar pra lavar, caso tenha necessidade. As capas dos colchões. Isso. E as capas dos colchões aqui tem zíper, então a gente consegue abrir o zíper, tirar a espuma de dentro e lavar se for necessário. Vai ser, na verdade, né, em algum momento. E aí, quando a gente tá assim no modo sala, essa é a configuração que a gente tem do nosso sofá. Pra terminar essa composição, a gente tem aqui a nossa mesa. A gente acabou ficando com uma mesa de 90 por 60 centímetros, tá? Na verdade não, né? Porque ela normalmente é assim, né? A gente vai botar a mesa na posição certa pra vocês verem. Então, a nossa mesa, teoricamente, a posição certa dela é assim, que daí a gente consegue ficar em 4 pessoas aqui tranquilamente. A gente terminou com uma mesa de 90 centímetros por 60 centímetros. E essa madeira que a gente tá usando aqui é a mesma que a gente já usou nas nossas bancadas. E o mesmo tratamento foi feito aqui. Então foram 3 demãos de stem e a gente terminou com a mesma coloração. Mas eu cometi um pequeno erro quando eu fiz a instalação da caixa d'água e acabei botando a travessa que a gente tem aqui para segurar a mesa um pouquinho mais para baixo. Eu não considerei a tampa. Eu tinha feito de um jeito diferente do banco da elétrica. Aí não considerei a altura da tampa que iria por cima da caixa. Então a gente acabou ficando aí com 1,5 cm a menos, que era o tamanho da chapa de compensado que foi em cima da caixa d'água. Então a gente precisou bolar alguma coisa para poder aumentar esse 1,5 cm. Então no primeiro momento a gente pensou em fazer um estrado. Assim a gente conseguiria até dar uma estrutura um pouco melhor aí para a mesa, para não ter perigo de, sei lá, curvar essa mesa aqui com o tempo. Como a gente vai usar ela como base para nossa cama, depois a gente vai mostrar para vocês como é que a gente faz isso. A gente ficou com medo de que ela pudesse ir trabalhando com o tempo e acabando ficar meio curva, alguma coisa assim. Então, de qualquer jeito, a gente já precisaria pensar em uma forma de reforçar. Porque a gente tá usando um painel de pinos ripado, né? Igual da nossa bancada. Então a gente primeiro pensou em fazer um estrado, a gente começou a fazer, mas a gente não gostou muito do resultado e do trabalho que ia dar para ficar tirando e colocando esse estrado aí. Então a gente fez uma moldura ao redor da mesa de 1,5 cm de altura. Assim a gente reforça um pouco a mesa para reduzir essa possibilidade de dar algum problema com o tempo e a gente aumenta esse 1,5 cm que faltava. E a verdade é que no final ficou parecendo como se fosse uma mesa de tampo de madeira e estrutura de ferro. Mesmo sendo uma coisa, né, que não era prevista, acabou ficando com um resultado bem legal pro nosso gosto, né? Sempre que a gente fala aqui que a gente gosta, que, né, que ficou bonito e tal, é do nosso gosto. Isso. E pra fazer esse sistema aqui que vocês estão vendo, da gente girar a mesa e tal e mudar ela de lugar, a gente tem aqui um pedestal, um suporte de mesa, que o original dele se chama Lagoon, mas existe uma versão chinesa aí muito famosa nas montagens de motorhome artesanal. E a gente acabou comprando na China um suporte desse. E quando chegou ao Brasil, a Receita Federal entendeu que era um produto que não poderia entrar no país. Apesar de que a gente comprou do mesmo link que várias outras pessoas que a gente conhece compraram. Enfim, a gente acabou não conseguindo receber esse que a gente comprou do AliExpress, a gente foi reembolsado do valor. Mas como a gente já tinha tudo pronto pensando nesse suporte aqui, a gente já tinha resolvido que esse era o formato da nossa mesa, a gente foi procurar uma solução aí de como fazer e a gente chegou até uma empresa que vende esse tipo de pedestal aqui, só que eles
só vendem para montadores de motorhome. Aí a gente entrou em contato com a Master Trailers, que fez a gentileza de comprar pra gente e intermediar essa compra. Não é uma coisa que eles fazem habitualmente, eles realmente fizeram um grande favor pra gente para resolver o problema. Então a gente queria deixar aqui o nosso agradecimento pro Frank e pra Lari. Se eles não tivessem ajudado, a gente não estaria com a mesa pronta pra gente partir, né? Como a gente já tá aí em cima da data da gente começar a nossa viagem, a gente precisava de uma solução rápida e eles nos ajudaram. Então, para instalar esse suporte aí, a gente fez um reforço na parte da frente do móvel aqui, tanto para poder afastar um pouquinho o suporte da parede do móvel, quanto para ajudar na sustentação dele. Aí a gente fez a instalação da base dele, ele vem com uma base com 4 parafusos e uma chapa metálica que a gente coloca por trás. Então a gente atravessou os parafusos, fez a instalação, fixou, ficou super firme, e aí com isso aí bem firme a gente pôde instalar o nosso pedestal aqui. Esse suporte é feito de vários encaixes, porque além daí da gente conseguir articular ele de várias formas, né, como o Léo estava mostrando antes, ele gira aí 360 graus, a gente também consegue tirar ele da base, tirar o tampo da base para transformar em cama. Agora que a gente colocou a mesa aqui no lugar, a gente ficou com um buraco aqui, que é onde eu estou, inclusive, né? A gente precisa de uma outra peça para complementar essa parte. Então o Léo fez a mesma coisa que ele fez aqui na mesa em um outro pedaço de madeira. E a gente terminou com essa peça aqui. Ela é no mesmo material, na mesma coloração e também tem essa moldurinha aqui e a gente usa para complementar a cama. Na verdade, a gente não deveria estar aqui em cima dos colchões para estar arrumando a cama. Mas como vocês estão aí, né, como a câmera, a iluminação tá tudo aqui, a gente não consegue sair daqui. A gente tá trancado, então a gente precisa dar um jeito. Não, a gente já testou, né, até pra ver se os colchões tinham dado certo e se a mesa encaixava tudo certinho, e foi mais fácil. A questão é, como eu falei, a gente tem que ficar aqui em cima e tá montando tudo é um pouquinho mais difícil. A gente podia agora pegar e cortar, fazer tudo de novo, bem bonitinho, pra mostrar pra vocês, fazer super rápido, mas a nossa intenção não é essa, é mostrar a realidade. A gente ainda tá aprendendo a fazer isso daqui, e a gente também tem a questão de não poder sair daqui desse espaço, e é outra coisa que a gente precisa aprender a conviver, aprender a se adaptar morando numa van. A gente tem um espaço pequeno, muitas vezes a gente vai gravar e vai ter que se adaptar a isso, então vida real que a gente mostra pra vocês. Mas assim que a gente pegar a prática, a gente vai mostrar pra vocês aí na estrada durante a viagem como é que a gente tá fazendo e quão bom a gente tá ficando nisso. A nossa cama ficou com 1,55 m de largura por 1,88 m de comprimento. 1,88 m é o tamanho de uma cama padrão de casal e 1,55 m é mais ou menos o tamanho de uma cama queen. Na verdade é 1,58 m, então a gente ficou com um tamanho bem legal de colchão, a gente ficou com um tamanho bem legal de cama. E depois que a gente tava com tudo pronto aqui, a gente percebeu que sobrou um espaço bem grande entre o final da nossa cama e a porta. A gente poderia ter feito uma cama um pouquinho maior, se a gente tivesse feito uma cama padrão queen, 1,55, né, que a gente teria que cortar de qualquer jeito. Mas se a gente tivesse feito por 1,98, teria dado super certo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai mandar fazer um encosto aqui para transformar como se fosse uma cabeceira, e além de complementar pra gente não ficar com esse vão, né, entre a cama e a porta, a gente também vai fazer de uma forma que a gente consiga aproveitar esse encosto como colchonete lá do nosso deck depois que ele estiver pronto. Mais uma etapa aí concluída, mais uma parte da nossa obra feita, e agora falta bem pouquinho pra gente poder começar a viajar com a nossa van. A gente ainda precisa colocar o nosso piso, fazer o revestimento das portas traseiras, e aí sim a gente começa a mudança, e aí a gente começa a deixar tudo prontinho pra gente cair na estrada. A gente espera que vocês tenham gostado, a gente gostou bastante do resultado, então já aproveitem para se inscrever no canal e ativem as notificações para não perder nada, e a gente se vê na semana que vem. Tchau!